Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. Hoje celebramos o 28º domingo do tempo comum. O evangelho é Lucas 17, de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser um estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela nos ilumine, que ela nos santifique e que ela nos alegre com o cantar dos pássaros, a beleza das flores, mas muito mais do que isso, com o poder de Jesus de nos enviar e ao mesmo tempo nos curar. Quando aqueles leprosos encontram Jesus, que estava caminhando para Jerusalém, ou seja, estava na direção do cumprimento da vontade de Deus, que passava pela paixão, passava pela morte. E, no entanto, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. E quando Jesus estava para entrar naquele povoado, eis que apareceram os leprosos. Lembremos que a lepra tem alguns sintomas que são muito importantes termos em vista. O primeiro é a perda da sensibilidade, da incapacidade da pessoa de sentir o quente, o frio, de estabelecer a sensação normal da natureza. Outra consequência é a desfiguração, o apodrecimento da carne. Veja que esses efeitos da lepra são muito semelhantes aos efeitos do pecado, do meu pecado, do seu pecado. Por quê? Porque pelo pecado nós perdemos a nossa capacidade de sentir a presença de Deus nas pessoas, perdemos a capacidade de sentir Deus nos acontecimentos na nossa vida. Mas além disso, com o pecado, nós somos desfigurados. Nós perdemos verdadeiramente aquela identidade com Deus, aquela imagem de Deus em nós. Então, se a lepra gera a perda da sensibilidade e o apodrecimento, a desfiguração da pessoa, o pecado, de forma muito mais violenta, gera em nós tanto essa fraqueza, essa incapacidade de sentir Deus, de perceber Deus, como também de amar a Deus. Quando Jesus encontra com aqueles 10 leprosos que vieram ao seu encontro e eles que pararam à distância, eles cumpriram a lei. No entanto, Jesus ouve o grito deles, quando eles gritavam: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Talvez não, com toda certeza, essa deve ser uma oração que deve estar presente nos meus e nos seus lábios. Jesus, tem compaixão de mim, que sou um pecador, que estou leproso espiritualmente, mas que eu preciso da sua cura. E veja que a resposta de Jesus é: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Lembremos que essa lei significa também reconhecer na pessoa do sacerdote a mão bondosa de Deus, o cumprimento da lei, o respeito às regras. Mas enquanto eles caminhavam, eles ficaram curados. Aqui está outro ensinamento importantíssimo, que a cura se faz no caminhar. É o caminho que nos faz encontrar-nos conosco mesmo e encontrar-nos com Deus. E aquele homem que percebeu no caminho a cura e que não estava sozinho, estava com um grupo, com a comunidade, eis que ele volta a Deus e gritando em alta voz, glorificando a Deus. E ele vai, atira-se aos pés de Jesus, reconhece que Jesus é a fonte da sua cura. Veja que os 10 leprosos obedeceram à palavra de Jesus. Mas apenas um percebeu
o efeito imediato e a fonte desta mesma graça, desta mesma bênção da cura, e é Jesus. E aquele homem era um samaritano. Que Deus possa nos dar essa graça de agir como esse samaritano, reconhecer o poder da palavra em nós, para que assim possamos dar glórias a Deus e reconhecer que nele não só encontramos a cura, mas encontramos também a salvação. Veja que todos ficaram curados, mas aquele leproso recebeu uma boa notícia. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Porque as obras de Jesus ou é para confirmar a fé, ou é para gerar a fé em nós. Que Deus nos conceda essa graça de sermos curados, voltar ao Senhor para agradecê-lo, para receber essa boa notícia. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos livre de todo o mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até o próximo, se Deus quiser. Saúde e paz para você.